Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Você está acompanhando pela DBC-FM mais uma edição do nosso Panorama Geral. A notícia sempre tratada com muito respeito. Hoje é um dia super especial para a cidade. Por quê? Porque a Câmara Municipal de São Carlos comemora 149 anos de existência nesta segunda-feira e comemora o Dia do Legislativo São Carlense, oficializado pela Resolução número 243 de 2009. A primeira sessão plenária ocorreu no início da tarde de 15 de setembro de 1865, estabelecendo a emancipação político-administrativa do município. O primeiro presidente da Câmara foi o Major Joaquim Roberto Rodrigues Freire. Ele foi empossado, então, presidente da Câmara pelo presidente da Câmara de Araraquara, Dr. Joaquim de Almeida Leite Moraes. Como havia um prédio para sediar os trabalhos, não havia um prédio já feito para receber a Câmara, isso em 1865, os vereadores de São Carlos tomaram posse na residência do tenente-coronel Antônio Carlos de Arruda Botelho, na então Rua da Mata, na Rua 13 de Maio. Atualmente, a Câmara tem 21 vereadores, sob a presidência de Marquinhos Amaral. A Câmara celebra uma trajetória decisiva na participação da história e na construção do desenvolvimento do município. Há 149 anos, temos um parlamento que representa o povo de São Carlos, cumpre seu papel institucional ao longo de cada legislatura, reforça seu compromisso com a defesa do interesse público. Foi o comentário que Marquinhos fez, acrescentando que da monarquia à república, passando pelo Estado Novo, com o Getúlio Vargas, o ciclo militar e a redemocratização, a Câmara esteve no centro de todas as conquistas relacionadas à consolidação do perfil de São Carlos como um importante polo tecnológico, estudantil e industrial do nosso interior. Nos primeiros tempos, ainda na Vila de São Carlos do Pinhal, a Câmara, que reunia poderes de executivo e legislativo, funcionou em residência de famílias, como a de Carlos Augusto Amaral, até ocupar seu primeiro prédio oficial em 1884, no Largo Municipal, atual Praça Coronel Salles, fazendo frente com o atual Cine São Carlos, e foi construído por Atílio Pique, e numa coincidência com o prédio atual, antes de abrigar o Legislativo, funcionou também como cadeia. A construção foi auxiliada pelo Tesouro Provincial e por diversas pessoas, entre elas o Coronel Francisco da Cunha Bueno, depois Visconde, que fez a doação de seus subsídios de deputado no valor de 3 contos de réis. O presidente da província, nome que se dava ao governador do estado, conselheiro Francisco de Carvalho Soares Brandão, também deu uma contribuição em dinheiro para a obra. 2 de seus filhos casaram-se com filhas do Visconde de Pinhal. A ata de sessão que inaugurou um novo prédio no dia 22 de outubro de 1884 trouxe agradecimentos ao Major João Batista de Arruda e a sua viúva, Dona Cândida Maria Pureza e Carlos Augusto do Amaral, que por longos e sucessivos anos emprestaram suas casas para as sessões do júri. Por quase 4 décadas, o edifício do Largo Municipal serviu como sede administrativa de 1884 a 1921. Nesse período, São Carlos teve uma grande transformação, em decorrência das novas condições do progresso trazido pela estrada de ferro.
já na virada do século XX, na condição de uma das mais importantes cidades do interior paulista, com tantos melhoramentos chegando ao mesmo tempo, o prédio acanhado já não comportava as funções públicas que se exerciam dentro dele. A Câmara permaneceu em sua primeira sede até 1921, quando foi adquirido o palacete onde residiu o Conde do Pinhal, que então passou a abrigar o Legislativo. A aquisição do prédio foi um processo iniciado em 1917, na gestão do prefeito Capitão Elias Augusto de Camargo Salles, e só concluído na gestão do então prefeito Eugênio Franco de Camargo. Houve uma grande festa quando a Câmara se instalou. O prefeito daquela época era denominado intendente. Ele era o chefe do executivo, também era vereador e podia funcionar como legislador, tendo as duas funções. Essa forma de governo ficou até 1936. Depois disso, os vereadores continuaram escolhendo prefeitos entre si, mas este tinha que deixar o cargo como legislador para desempenhar a função executiva. Destaques para este sistema, que perdurou até a queda da democracia em 1937, com o estabelecimento da ditadura de Getúlio Vargas. O que fez com que o prédio da antiga Câmara, o que foi feito dele, ele foi alugado para diversas atividades: escola noturna, alojamento de recrutas do tiro de guerra. No projeto de remodelação da Praça Coronel Salles, iniciada pelo prefeito Joaquim Evangelista de Toledo, em 1926, o primeiro prédio ali na Praça Central de São Carlos foi demolido. Nesse meio de tempo, a comarca de São Carlos conseguiu a construção de um prédio para o Fórum, no governo de Bernardino de Campos, que promovia uma reforma da organização judiciária. A Secretaria de Obras Públicas contratou a elaboração da planta do edifício o arquiteto Victor Dubras, de 1868 a 1833. Cabia ao município empreitar e dirigir, com mão de obra local, a construção, e então a Câmara contratou o mestre de obras no período, o Atílio Pique. O edifício foi inaugurado no mês de maio de 1900. Como era costume, abrigaria, além das atividades da Justiça, a cadeia pública e a sede do destacamento policial, cujas dependências, que ficavam num andar térreo sem comunicação com a parte forense e cujo acesso se fazia pela Rua 7 de Setembro, onde havia guaritas dos soldados da guarda. Uma reforma alterou a entrada principal do prédio, para onde, em 1952, transferiu a Câmara Municipal. A Câmara foi dissolvida pelo Estado Novo em julho de 1937, quando era presidida pelo vereador Dr. Ernesto Pereira Lopes e reaberta em 1948 com 27 vereadores. Em 1952, as atividades do Legislativo foram transferidas para o edifício do Fórum, na Rua 7 de Setembro, que recebeu o nome de Euclides da Cunha, no ano de 1960, por iniciativa do vereador professor Ari Pinto das Neves, então presidente da casa. Foi uma homenagem ao autor de Os Sertões, que residia em São Carlos na época em que o prédio foi construído, em 1900. Acompanhava como engenheiro do Estado a construção do Grupo Escolar Coronel Paulino Carlos. Por um curto período, a sede da Câmara abrigou também o Museu Histórico e Pedagógico Cerqueira César. Nos anos 60, o Regimento Interno, conjunto de normas que regem o funcionamento da Câmara, foi elaborado em colaboração com o Dr. Eli Lopes Meireles, então juiz de direito em São Carlos. O ordenamento serviu de modelo para similares em diversas câmaras municipais do país. O prédio da Câmara
passou por um trabalho de restauração em 1995 e o atual regimento interno foi elaborado em 1998. Vou trazer agora para relembrar a história os presidentes da Câmara. É importante você conhecer, você saber nomes que fizeram a história da nossa cidade. Primeiro presidente, Major Joaquim Freire, de 1865 a 1869. Tenente Coronel de Meira Botelho, de 1869 a 1874. José de Quadros Pacheco, de 1874 a 1877. Luiz Carlos de Arruda Mendes, de 1877 a 1881. Doutor Rodolfo Gastão de Sá, 1881 a 1887. Joaquim Campos de Arruda, 1887 a 1888. Major José Inácio de Campos Penteado, 1888-1889. Vicente Cabral, 1889-1890. Major José Inácio de Campos Penteado, 1890